Primeiramente, queremos ser gratos a Deus pela sua graça e por tudo aquilo que Ele representa e significa para as nossas vidas. Em seguida, saudar aos amados, abençoados, dignidades, como sempre, com a graça e paz. Queremos, igualmente, apreciar a você que está ligado conosco neste momento. O nosso culto vai começar. Já estamos em sua casa. Nós amamos estar com você. É uma grande bênção. Vamos ler a palavra de Deus. Quero convidar o nosso querido pastor Sitoi para abrir Mateus, capítulo 28, o versículo 20. E o nosso querido pastor Brito vai abrir Salmos do número 16, o versículo 11. Vou pedir ao nosso querido pastor Sitoi para ler a palavra de Deus. Preste atenção. Assim diz a palavra de Deus, Mateus 28, versículo 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até ao fim dos tempos. Peço para repetir a última parte. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Graças a Deus. Nosso querido pastor Brito. Salmos do número 16, o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Na versão que eu tenho, a última parte de Mateus 28, 20, diz: Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, para nós que está na beira, é todos os dias. Todos os dias, em Moçambique, é todos os dias. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Está a falar da presença de Deus, uma presença permanente de Deus nas nossas vidas. Deus está presente na sua vida. E lá em Salmos, onde nós acabamos de ler, a parte B, diz que na sua presença, na presença de Deus, já fartura a abundância de alegria. Lá em Mateus, o que nós encontramos é a presença universal, a presença geral. Mas já em Salmos é a presença manifesta. No domingo passado, eu já falava da presença manifesta. E a presença de Deus tem alguns efeitos. Lá em Salmo diz que na sua presença há abundância de alegria. Alguma coisa que está a faltar. Você só pode encontrar esta abundância da alegria na presença de Deus. E um dos aspectos da presença de Deus é o descanso. Lá em Êxodo, capítulo 33, o versículo 14, Deus diz que irá contigo a minha presença e eu te farei descansar. Então, a presença de Deus traz o descanso, traz alegria. Eu tenho dito que a presença de Deus é a mãe de todo o sucesso. E nós já estamos na presença de Deus neste momento e você vai sentir a presença de Deus lá em sua casa. Vamos agora orar, vamos orar todos nós. Pai querido,
E amado, te agradecemos pela sua presença neste lugar. Obrigado, papá, por este dia. Obrigado, Senhor, pela vida do seu povo. Obrigado, Senhor, pela vida da sua igreja. Obrigado, Senhor, acima de tudo, pela missão na Beira, no Maputo, no Chimoio e em Tete. Todos aqueles que neste momento estão conectados conosco, eu libero a bênção em nome de Jesus. Muito obrigado, papá, por aquilo que tu tens para as nossas vidas neste dia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Agora estaremos a convidar o Mila para um momento de adoração. Adoração. Não existe a adoração sem manifestação. Acreditamos que haverá manifestação da alegria e do descanso à medida que você estará a louvar e adorar a Deus. Mila, por favor. Udumo
assim, em momentos de adoração, continue conectado com o seu Deus. A palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 23, versículo 1, diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você pode agradecer a Ele agora, porque até hoje Ele te protegeu, porque até hoje Ele tem sido o seu bom pastor, porque até hoje não houve falta, não houve insuficiência em sua vida. Glorifica a Ele agora, diga a Ele: Pai, obrigada. Se você ainda não agradeceu, agradeça pela vida, pela proteção divina, pela sua família. Ele tem sido Deus, ainda nesta pandemia. Ele tem sido um bom pastor. Pai, nós te glorificamos. Pai, nós te bendizemos. Obrigada, Senhor, porque Tu és o bom pastor. Obrigada, Jesus. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, nada tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom.
Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Graças a Deus, já estamos de volta. Na quarta-feira passada, nós falamos da grande salvação e prometemos que voltaríamos hoje, esta quarta-feira, para respondermos algumas perguntas. A grande salvação. Eu acredito que você foi grandemente ajudado. A grande salvação. Este é um assunto que mexe com a estrutura do inferno. Infelizmente, muitos crentes não têm a clareza e firmeza neste assunto. É nosso objetivo ajudar o corpo de Cristo, ajudar a Igreja de Deus a perceber com profundidade o assunto da salvação, a grande salvação. Dizia na quarta-feira passada, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Quero pedir ao nosso querido pastor Brito para ler as questões, as perguntas, e nós estaremos a responder. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade. Saudar mais uma vez aos amados com a graça e paz. Eu trago comigo aqui basicamente duas perguntas que acredito que estarão a ajudar ao amado que está nos vendo neste momento, porque foram perguntas que foram inspiradas, trazidas por meio de amados que estavam a nos acompanhar na quarta-feira passada. E as perguntas são: e se o crente pecar na grande salvação em que o Pai já teria nos explicado, o que acontece se o crente peca? E as possibilidades que nós podemos ver é, primeira, perde a salvação, ou segunda, deve confessar-se. Então, como é que nós podemos olhar essa questão da grande salvação no sentido do pecado? Se o crente perde a sua salvação porque pecou, ou se ele deve, como a tradição nos ensinou, passar horas se confessando? Graças a Deus, então, essas foram as questões que acredito que são muito abrangentes. Ao responder essas questões, estaremos a responder mais outras questões à luz da palavra de Deus. Antes de eu trazer a resposta, queria dar o tempo mesmo aos nossos queridos pastor, nosso querido pastor Sitsoi, que está entre nós, para trazer aquilo que é a resposta destas questões. Muito obrigado, Pai. Vou responder à pergunta: e se o crente pecar? E se o crente pecar, o que é que acontece? Perde a sua salvação? A priori é que não existe nenhum pecado capaz de fazer com que alguém perca a salvação. E para isso quero me socorrer em alguns versículos bíblicos. Vou ler lá em Romanos. Vamos para Romanos, capítulo 5. Ainda estou à procura. A Romanos, capítulo 5. Estaremos a ler o versículo 2. Estaremos a ler também o versículo 8, Romanos 5.
O versículo 2 diz assim: por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O versículo 8 deste capítulo diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Quando ainda éramos pecadores. A partir do momento que o Senhor Jesus Cristo foi à cruz, morreu, foi à sepultura e no terceiro dia ressuscitou, ele tratou de uma vez por todas esse assunto do pecado. Veja só como está colocado o versículo 8. A parte B deste versículo. Cristo morreu em nosso favor. Cristo morreu em nosso favor. Quando ainda éramos. Está colocado éramos para dizer que já não somos, porque ele já venceu este assunto do pecado. Só para dar mais ênfase, lá em João 19, o versículo 30, o Senhor Jesus, a Bíblia diz que depois de ele tomar vinagre, depois de ser dado a esponja com vinagre, ele disse: está consumado. Quando ele diz está consumado, significa que tudo aquilo que seria obstáculo do homem para se aproximar a Deus foi vencido. É uma obra totalmente completa e bem feita e sem mácula, sem restar nada. Então, o assunto pecado não pode ser obstáculo para os crentes perder o relacionamento com Deus. Não pode ser obstáculo para os crentes perder aquilo que é a salvação. Só o tema dado, que o nosso pai deu na última quarta-feira, dizia a grande salvação, explicava a grande salvação por quê. Ele dizia que é grande salvação porque custou tudo a Deus. Então, o que custou tudo a Deus jamais poderá ser posto em causa, faça a repetição, por causa do pecado. O pecado já não é obstáculo para o crente. O pecado não faz com que o crente perca a salvação. Ainda que o crente cometa alguns erros, não são esses erros suficientes para fazer com que o crente perca a salvação. Porque o Senhor Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, tratou de uma vez por todas esse assunto do pecado. Então, mesmo que o crente peca, a salvação, ela continua e ele jamais perderá a salvação por causa de uma ação pecaminosa por ele cometida. Muito obrigado, Pai. Graças a Deus. Uma resposta excelente. Nosso querido pastor Brito tem alguma coisa para acrescentar? Eu penso que está claro mesmo. Talvez também subsidiar com Efésios capítulo 2, o versículo 8 e 9. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Significa que o que separa o homem da sua salvação não é o pecado, mas é a sua fé. Porque a salvação é por meio da fé. Cristo veio resolver o problema do pecado, para que o pecado não interfira mais na salvação de Deus para com o homem. Acredito que o pastor já tenha esclarecido todos os aspectos que eu gostaria de comentar. Graças a Deus, eu acredito que você foi grandemente ajudado. Vamos para a palavra de Deus, 1 de João, capítulo 2, o versículo 1. Quero começar por ali, só para fundamentar o que nós estamos a tratar. Nós queremos estabelecer uma doutrina. 1 de João, capítulo 2, quero ler o versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: meus filhinhos,
estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, e se o crente pecar, perde a salvação? E se alguém pecar, tem que nascer de novo? A Bíblia responde, diz assim, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. A Bíblia não diz que perdeu a salvação. E se alguém pecar, para dizer que há possibilidade do crente pecar. Dali que quero gastar um tempinho para falar do conceito pecado e pecados. Se alguém pecar, para dizer que o crente pode pecar, é importante eu falar aqui algo muito importante. Quando nós estudamos a palavra de Deus em grego, a palavra pecado tem dois significados. O primeiro é hamartia. Hamartia. Este é o pecado que leva as pessoas para o inferno. Hamartia. Hamartia, o estado. E o segundo sentido, significado da palavra pecado é hamartanos. Hamartanos são ações, são os pecados. Se alguém pecar, se o crente pecar depois de nascer de novo, não perde a salvação. Estamos a falar de pecados. Quando você estuda o livro de Romanos, a palavra pecados, como verbo, como ação, como dizia o nosso querido pastor Sitsoy, está repetida 45 vezes. Mas a palavra pecado, amartano como estado, está repetida 2 vezes. Então, o que faz as pessoas perder a salvação é amartano. Se a pessoa não acreditar na pessoa de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, esta pessoa perde a salvação. Perdeu a sua salvação. E amartanos, se alguém cometesse amartanos, se alguém pecasse e perder a sua salvação, acredito que ninguém estaria salvo. A partir de nós que estamos aqui, e você que está ali, não conheço alguém que não comete falhas. Cometemos falhas a todo momento. Ok, vamos imaginar você que é pai, se você não é um pai perfeito, então está em pecado. Então, todos nós pecamos, não é este tipo de pecado. Se alguém pecar, diz a palavra de Deus, é um crente, aqui trata-se de um crente que nasceu de novo. E este crente pecou. Diz a palavra de Deus que temos um advogado diante do Pai. Deixa eu dizer algo muito importante. A nossa salvação é eterna. Vou pedir ao nosso querido pastor Sitsoy para ler, por favor, em Hebreus capítulo 9, o versículo 12. Hebreus capítulo 9, o versículo 12. Hebreus 9, 12. Diz assim a palavra do Senhor em Hebreus 9, o versículo 12. E não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção.
A redenção. Redenção, sim. O que é uma eterna redenção? É uma redenção que tem um passado que não conseguimos alcançar, tem um futuro que não conseguimos alcançar. É uma redenção eterna. A nossa salvação é eterna. É uma redenção eterna. Deixa eu dizer, amada igreja, que o trabalho que Deus fez, o trabalho da cruz que Deus fez por intermédio de Jesus Cristo, é uma obra perfeita, total e completa. Nós sabemos que quando Deus faz uma coisa, faz de uma maneira perfeita. Então a salvação é uma obra perfeita, é uma obra eterna. Ela alcançou uma redenção eterna. Então a nossa salvação é eterna. Uma outra coisa muito importante, nenhum crente genuinamente salvo tem o prazer de pecar. É algo muito importante, porque a partir do momento que nós recebemos a natureza divina, nós não perdemos aquela inclinação de pecar voluntariamente. Já não podemos, porque isto não está na nossa natureza, porque alguém podia dizer, ok, o apóstolo diz, ok, eu posso pecar, não vou perder a minha salvação, então posso pecar à vontade. Eu já disse, se você é crente genuinamente salvo e tem este pensamento, eu tenho dito que você é estúpido. Porque se alguém que é genuinamente salvo e ainda quer viver no pecado, é alguém que é estúpido. Mas acredito que você não é o seu caso, você não é estúpido, você é filho de Deus. Se alguém pecar, diz a palavra de Deus, temos um advogado. Se alguém pecar, nós temos um advogado. E a segunda questão tem a ver com a confissão dos pecados. Tem a ver com a confissão dos pecados, porque a confissão dos pecados, durante muito tempo, foi usada a confissão dos pecados para voltar ao novo nascimento, para voltar à salvação. Quero dizer que não existe tal coisa na Bíblia, não existe tal coisa na Nova Aliança. A confissão dos pecados é uma prática judaica. Encontramos no Velho Testamento, é uma prática judaica. E nós sabemos que os judeus, no Velho Testamento, não havia novo nascimento, não havia salvação como novo nascimento. E é ali onde a gente faz confusão. Não havia novo nascimento no Velho Testamento para os judeus. Então, eles confessavam os seus pecados. O que aconteceu é que a igreja adotou esta prática e tornou-se uma tradição. Ok, eu pequei, então tenho que confessar os meus pecados. Perdi a minha salvação, confesso os pecados, tenho que jejuar para eu ser salvo de novo. Então, esta prática é uma tradição no corpo de Cristo. E nenhuma tradição tem autoridade divina para a igreja. Quando nós olhamos para a palavra confissão, primeiro, confissão de pecados para a salvação não existe. Nós podemos encontrar algumas confissões na palavra de Deus. Lá em Tiago diz, ok, se o seu irmão te ofendeu, você pode confessar. Que tal se o crente pecar? Vamos supor, ele desviou fundos da empresa. É muito grave. O que vai acontecer com este crente? Ele vai na cadeia. E ele vai ter problemas também com a igreja, porque isto não é próprio de alguém que nasceu de novo. Então, a confissão de pecados para
a salvação não existe. Eu já dizia na quarta-feira passada que para sermos salvos, nós confessamos o senhorio de Jesus Cristo. Confessamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Não confessamos pecados. Deixa eu trazer algumas bases um pouco profundas acerca da confissão. Primeiro, dizer que esta palavra confissão do grego significa, número 1, falar a mesma coisa que Deus falou. É a primeira coisa. Confissão significa falar a mesma coisa que Deus falou. Significa repetir aquilo que Deus falou a seu respeito. O termo ali é homologueu. Homologueu é uma repetição daquilo que Deus falou para as nossas vidas. Não tem nada a ver com a confissão dos pecados. É repetir aquilo que Deus diz para nós. Então, se nós repetirmos essa coisa, então estamos a confessar. Quero ler Hebreus capítulo 3, versículo 1. Quero pedir ao nosso querido pastor Brito para ler, por favor, Hebreus 3, 1. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 3, versículo 1. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ok. Na minha tradução, a parte final diz que ele é o grande sumo sacerdote da nossa confissão. O cristianismo é chamado da grande confissão. Para dizer que a confissão é extremamente importante. Nota, não a confissão de pecados. A confissão no cristianismo, debaixo da nova aliança, é extremamente importante. Eu depois vou explicar isso. A confissão é importante. Jesus Cristo é o grande sumo sacerdote da nossa confissão. Santos irmãos, a grande confissão. E podemos ler também lá em Hebreus capítulo 10, os versos 19 até 22, e depois lemos também o versículo 23. Quero pedir ao nosso querido pastor Sitsoi para ler. Está a usar a nova versão internacional? King James, ok. Podemos ouvir a partir da King James. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 10, versículo 19. Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus. 20. Por um novo e vivo caminho que Ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. 21. E tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. 22. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. 23. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança. Porquanto quem fez a promessa é fiel. Sei, existe confissão no cristianismo. O que nós precisamos de confessar é confessar aquilo que nós somos em Cristo. Quem você é abençoado. É confessar aquilo que nós podemos fazer em Cristo. É confessar aquilo que nós temos em Cristo. Esta é a confissão aceite na palavra
de Deus. Podemos ler também Hebreus capítulo 4, versículo 14, 15 até 16. Hebreus 4, 14 a 16, diz assim a palavra do Senhor: tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. A nossa confissão. Portanto, ou digo, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. 16. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Amém. O ponto que estamos a estabelecer para a igreja é que a confissão existe debaixo da nova aliança. Não a confissão de pecados. Tenho visto os crentes, quando oram, a primeira coisa é confessar os seus pecados a Deus. Deus não reconhece os seus pecados. Não reconhece os seus pecados. O que você precisa de fazer é declarar que você é justo. Quando você pecar, precisa de se lembrar que você é justo. Quando você cair nas falhas, precisa de lembrar que você é justo. Não é próprio o que você está fazendo, não é próprio do justo. Quero falar dos efeitos da confissão. Por que a confissão? A confissão tem efeitos, tem alguns resultados nas nossas vidas. A primeira coisa que a confissão faz, a confissão traz o sobrenatural nas nossas vidas. É algo muito importante. A partir do momento que nós confessamos, nós produzimos ou atraímos o sobrenatural nas nossas vidas. Em outras palavras, a confissão coloca o poder sobrenatural em manifestação na nossa vida. Daí que a confissão é muito importante. Quando você confessa o nome dele, quando você confessa Jesus, então você coloca o poder de Deus em manifestação na sua vida. A segunda coisa que a confissão produz, que faz nas nossas vidas, ela nos renova. A confissão renova a nossa alma. Já dizia na quarta-feira passada que o homem é espírito, tem uma alma e habita num corpo físico. Falei disso quando eu falei dos tempos da salvação, os 3 tempos da salvação. Então, o seu espírito é salvo, nasce de novo, mas a sua alma ainda não nasceu de novo. Então, quando você confessa, você renova a sua alma, você renova o seu ser. Vamos ler a palavra de Deus só para fundamentar isto. Uma das coisas que não falei, quando a palavra homolgueo, que é a confissão, significa também falar em voz alta. Vamos ler a palavra de Deus em Salmos do número 1. Salmos do número 1. Podemos ler os versos 1 até 3, mas me interessa muito o versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor, Salmos do número 1, 2 e 3. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios,
não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. 2. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei e de noite. 3. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza, prospera. Me interessa muito a palavra meditar no versículo 2. Medita de dia e de noite. A palavra meditar significa repensar. Significa também falar em voz alta. O último estágio da meditação é falar em voz alta, é confessar. Então, quando você fala em voz alta, você está a renovar a sua alma. Você está a trocar os seus pensamentos com os pensamentos de Deus. Isto é uma forma de confissão. Podemos ler também lá em Josué, capítulo 1, versículo 8. Lembra-se que estamos no assunto, e se o crente pecar, perde a sua salvação? Não. Josué capítulo 1, o versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor, Josué 1, o versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Correto. Então está ali a confissão. Termino dizendo que é extremamente importante encontrar o verdadeiro significado da palavra pecado. Toda a confusão começa ali. Muitas das vezes nós não sabemos o que é pecado, o que não é pecado. É importante saber o verdadeiro significado da palavra pecado. E na verdade, nós sabemos que as palavras podem ter muitos significados, dependendo do contexto em que está inserido. Vamos dar um exemplo. Romanos capítulo 13, o versículo 11. Vou pedir ao nosso querido pastor Brito para ler. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos capítulo 13, o versículo 11. Fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois que já é hora de despertardes do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Nota só a palavra salvação. A nossa salvação está mais próxima. Para alguém que não conhece o sentido das palavras em cada contexto, pode pensar assim, que está a falar de uma salvação futura então. A nossa salvação está mais próxima. Significa que ainda não estamos salvos. A nossa salvação está mais próxima do que quando nós aceitamos a fé. Olhando para o contexto, a palavra salvação ali, você não vai acreditar, a palavra salvação ali significa o retorno de Cristo. Não significa o novo nascimento. Para dizer que quando você estudar a palavra de Deus, precisa de olhar para o contexto em que esta palavra está inserida. Não vamos levar o pecado da velha aliança e trazer para a nova aliança. Não vai funcionar. E a Bíblia diz ali, do que quando nós aceitamos a fé. Aceitar a fé é exatamente nascer de novo. Nascer de novo. Então, estamos a dizer que a vinda de Jesus Cristo está cada vez mais próxima. Dali que a igreja precisa de se preparar, dali que nós estamos a preparar a igreja neste assunto tão importante que é a salvação.
Porque se a trombeta de Deus soar, se você não tiver clareza e firmeza no assunto da salvação, não tem como. Não tem como. Vai ser um tempo perdido. Graças a Deus, quero acreditar que nós conseguimos, de uma ou de outra maneira, trazer uma explicação e ajudar a você neste assunto da grande salvação. A nossa oração é que você possa se firmar mais na sua salvação, porque a salvação é a coisa mais importante. As demais coisas dependem da salvação. E Jesus Cristo está a vir buscar os salvos. E que Deus ricamente te possa abençoar. Mas, se prevalecer algumas perguntas, você pode nos procurar. Nós estaremos prontos para te ajudar e responder às suas questões. Que Deus ricamente nos possa abençoar. Vamos pedir ao nosso querido pastor Sitsoi para liberar uma palavra de bênção para nós e encerrar este momento. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, queremos te agradecer por este momento. Pai, diz a sua palavra, que a palavra do Senhor é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e medula e é apta para discernir intentos do coração. Pai, ouvimos a sua palavra. Deixa ela mais profunda para nós. Deixa ela discernir intentos de cada coração. Deixa ela nos instruir, deixa ela nos corrigir, deixa ela nos dar a vida. Pai, no nome que está acima de todo nome, Jesus. Pai, te louvamos por esta palavra, pois sabemos que ela não volta para ti vazia, antes fará o que lhe apraz e cumprirá com o propósito pelo qual foi enviada. Louvado é o nome do Senhor. Pai, no nome de Jesus, aquele que vive e vive para todo sempre, nós oramos e te agradecemos. Amém.